terça-feira não tinha água, e um amigo meu foi visitar e eu olhava para ele e falava assim: Márcio, ainda que você não saiba nada, mas fala para mim que vai ter água, que vai ter uma solução, fala para mim isso, porque eu precisava. Eu conversava com o vizinho, já afundamos mais 1 metro o cano e não chega água e não consegue puxar a bomba. E eu em desespero. Falei, mas Deus, o Senhor mandou. Meu irmão, quando Deus manda, quando Deus fala, faça isso, não é sinal que vai ser mar de rosas, não. A dificuldade vai vir também. Nós teremos dificuldades. Olha o que passou com os discípulos. Ele despede os discípulos, despede a multidão e vai orar. E os discípulos vão remar. E Jesus foi orar no monte. Sempre que eu vejo a Bíblia falando sobre Jesus orar, eu penso no exemplo, no modelo de oração. É uma bênção a oração congregacional. Aqui todos nós oramos juntos e levantamos as mãos. Quando reunimos em grupos, seja na célula, seja alguns grupos feitos da igreja de oração, é uma bênção. Mas Jesus também nos ensina, com seu exemplo de vida, a oração a sós. O teu a sós com Deus. O teu pessoal com Deus. Jesus vai no monte a sós orar. Enquanto isso, os discípulos estão lá remando. E diz que ao cair da tarde estava o barco no meio do mar ainda. Então quer dizer que Jesus despediu os discípulos antes do cair da tarde. Porque ao cair da tarde eles estavam no meio do mar. Vamos vendo isso. Jesus sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Os discípulos provavelmente não conseguiam ver Jesus em terra. Jesus não tinha um celular para dar sinal, né, para mostrar onde que ele estava, não tinha energia elétrica, mas Jesus via os discípulos em dificuldade. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei em qual meio de mar bravio que você está, em qual tempestade que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus está vendo, Ele conhece. Para 7 igrejas do Apocalipse, Jesus começa falando ali na capítulo 2 e 3, se eu não me engano, de Apocalipse, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas. Para 7 igrejas, Jesus começa dizendo, conheço as tuas obras. Só para uma que Jesus começa dizendo, conheço as tuas aflições. Isso é, conheço o que passa na tua vida. Jesus conhece o que você está passando. Ele sabe, Ele está vendo. Jesus sabia que eu estava sem água. E com 2 crianças em casa, um calor terrível, que você quer tomar 3, 4 banhos por dia por causa daquele calor. E você fala, e agora? E tem que tomar banho de canequinha, né? Consegui um pouco de água com o vizinho, e enchia o balde e tomava banho de canequinha, dar banho de caneca nas crianças. E chegou um momento que eu falei, Deus, e agora? E Deus começou a confortar meu coração. E eu lembro que eu fui para a faculdade, e na faculdade eu mandei uma mensagem para minha família, falei, orem por mim, porque eu estou psicologicamente abalado por essa falta de água. Me abalou, é coisa pequena faltar água, mas me abalou. Por quê? Porque não tinha a esperança de ter água. A questão não era simplesmente a falta de água, porque no Brasil a gente passa às vezes tempos aí sem água, mas não, o Sabesp deve estar arrumando, Sabesp em São Paulo, né? Em São Paulo a gente fala, a Sabesp deve estar arrumando algum cano e daqui a pouco chega a água. Mas lá não tinha esperança. A única coisa que vinha na minha cabeça é, você fez besteira em mudar de casa. E agora? Eu vou ter que mudar de novo?
né? Então, o meu problema era esse, mas Deus começou a confortar o meu coração, e eu voltei para casa, sentei com a minha esposa, eu percebi que ela também estava melhor já. Eu falei, sabe o que Deus está mostrando para nós? Deus está nos fazendo mais guerreiros, está nos mostrando que Ele é que vai providenciar isso tudo. Deus está nos fortalecendo, Deus está nos tornando um pouquinho mais casca grossa, Deus está nos ensinando, e vamos parar de murmurar e de desacreditar, porque a solução virá de Deus. Sabe o que aconteceu no outro dia? Veio um caminhão e encheu de água o poço. Não ouvi ouvi alguns glória a Deus. Encheu de água o poço. Eu fui dormir naquela noite com aquela passagem de Eliseu, que falou para o exército de Israel, olha, vocês não vão ouvir barulho de chuva, vocês não vão ouvir trovões. Até li essa passagem para minha esposa, 2 Reis 13, se eu não me engano, ou 16, e diz que vocês não ouvirão barulho algum, mas quando amanhecer o dia, os poços estarão cheios de água. E eu fui dormir com essa palavra. Não foi de manhã, mas foi à tarde, naquele dia, o poço estava cheio de água. E eu falei, mas Deus, como é que vai vir essa água? Não é por chuva, veio de caminhão. No tempo de Eliseu não tinha caminhão-pipa para levar água lá, mas no meu tempo tem. Deus falou, eu mandei o caminhão. Não adianta querer um milagre igual, mas o resultado foi. Meu irmão, qual que é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Às vezes nós estamos que nesses discípulos remando, e não sai do lugar. Uma vez eu estava lá no Chaco, o pastor Fernando estava comigo, a gente foi se banhar numa parte do rio, e eu acabei caindo na correnteza. Resumindo a história, a gente brincando ali na beirada, e eu caí na correnteza, era uma ilha. E eu comecei a nadar, plá, plá, plá. Inútil, nadar contra a correnteza, querer subir o rio, ainda mais o rio Paraguai, que passava embarcações, acho que o tamanho dessa igreja aqui, passava cada barco gigante lá, inútil. Aí pegaram um barco, foram, me buscaram com motor, e aí eu perguntei para o pastor local ali, que morava perto do rio, falei, pastor, o que faz numa situação dessa? Ele falou, você nada junto com a correnteza, e de pouco em pouco você vai indo para a beirada. Existem momentos na nossa dificuldade, na nossa tribulação, que não adianta querer bater braço, ao contrário. É se acalmar, entregar diante de Deus, falar, Senhor, está aqui, Senhor. Deixa a situação acontecer, não se desespere, não arranque os cabelos, porque não vale a pena. Homens, não arranque os cabelos, deixe que eles caem com o tempo, tá? Não vale a pena arrancar os cabelos nessas horas. Só entregue nas mãos de Deus, e vá. E creia que Ele está com a solução. Então vem Jesus, andando sobre o mar da Galileia. E quando os discípulos veem Jesus vindo, lá pela 4ª vigília da noite, sabe que horas que é a 4ª vigília da noite? Entre 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã. Então se eles saíram antes do cair da tarde, esses discípulos já tinham remado umas 10, 12 horas no mínimo. Gente, eu já remei, mas meia hora, o braço já começa a dar cãibra. Eles tinham remado já umas 10 a 12 horas, seguido, e não saíam do lugar. E de repente vem Jesus caminhando, e eles olham, e eles falam, glória a Deus! É isso? Não. Eles olham e falam, é fantasma! É fantasma que está vindo. Quantas vezes Deus vem com a solução para o problema na nossa vida, e porque ela não vem da forma que nós queremos, nós não aceitamos. Isso é fantasma, isso não é de Deus, isso não é o que eu quero.
Quantas vezes passamos por isso? Nós queremos a bênção. Uma coisa eu tenho aprendido nessa vida, na carreira cristã, todos nós corremos essa carreira cristã, verdade? E uma coisa eu tenho aprendido é que nós não devemos dar receitas para Deus de como fazer um milagre. Que muitas vezes nós temos um problema e nós começamos a dizer: Senhor, vá lá e faça assim, e fale assim, e faça isso, isso e isso. E Deus olha bem para a gente e fala assim: peraí, quem é Senhor e quem é servo aqui? Vamos ajeitar a situação. Eu sou um Senhor bondoso, me passe o teu problema. Senhor, o meu problema é falta de água. Acabou. Senhor, não é enche o poço, não é traga água de cano, não é traga caminhão, não. Senhor, meu problema é falta de água. Irmãos, nós temos que aprender a deixar que Deus resolva da maneira dEle. Porque Deus muitas vezes traz uma solução diferente para as nossas vidas, e nós não queremos aceitar, porque nós imaginamos, não, Deus vai fazer um milagre assim, e Deus faz um milagre de outra forma, e você fala: não, isso não é de Deus. E Deus abre outra porta, e você fala: não, isso não é de Deus. E Deus fala: é sim, sou eu que estou abrindo essa porta, sou eu que estou aqui, que estou te chamando. Esteja aberto, irmão, não faça como os discípulos, ao ver a providência de Deus, o próprio Jesus chegando: é fantasma. E Jesus olha para eles e fala: não temas, sou eu. É interessante que Jesus fala duas coisas: tem de bom ânimo, três frases, tem de bom ânimo, sou eu, e não temas. Esse sou eu que Jesus fala aqui, ele usa a mesma colocação que Deus usou para Moisés no Monte Sinai, quando lhe perguntaram, quando Moisés falou: mas Senhor, e quando o povo perguntar quem me mandou, qual é o teu nome, o que eu direi para eles? E Deus fala: eu sou o que sou, eu sou. Esse eu sou é que Jesus usa aqui, se identificando como Deus. Só que fala duas coisas muito interessantes: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Deus fala isso várias vezes em Josué capítulo 1. Deus fala para Josué: Josué, tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo, Josué. E Deus fala também para Gideão: tem de bom ânimo, varão valoroso. Em várias passagens da Bíblia Deus fala: tem de bom ânimo. E quantas vezes eu vejo pessoas falando: ai, Deus tem que me dar ânimo. E eu te falo, meu irmão, essa parte é tua. Ter ânimo e se levantar é contigo. Ter ânimo de orar, ter ânimo de buscar a Deus, é contigo. Deus não gosta de cabra frouxo, como diz o nordestino. Deus gosta de cabra macho e de mulher valente, tá? Deus gosta disso. É nós nos levantarmos e termos bom ânimo, e então, e eu te ajudarei. Deus falou com Josué: tem de bom ânimo e eu te ajudarei. A parte de ajudar, a parte de estar contigo, a parte de caminhar ao teu lado, isso não vai faltar, mas você tem que se levantar. Não fique prostrado, não fique caído diante das dificuldades, porque Ele está vindo sobre as nuvens, sobre as águas. Ele está vindo ao teu encontro. Ele viu a tua dificuldade, Ele viu que você não está saindo do lugar, Ele viu a barreira que você está remando, que você está se esforçando, e Ele está vindo ao teu encontro. Entenda, nessa noite, peça a Deus: Senhor, dá-me olhos, abra os meus olhos espirituais para eu enxergar a bênção, para eu enxergar o Senhor, e não achar que é um fantasma quando chegar. Sabe o que significa a palavra maná? Maná significa: o que é isso? Por quê? Porque o povo, quando viu maná no deserto, eles olharam e: o que é isso?
Quantas vezes a bênção de Deus vem e a gente, o que é isso? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados. Porque nós não entendemos que é maná de Deus, que é alimento de Deus para as nossas vidas. Tanto alimento físico quanto alimento espiritual. Talvez você venha à igreja, ou você vai na célula, ouve uma palavra e fala, o que é isso? É alimento de Deus para a tua vida. Receba. O maná eles tinham que colher, e tinham que trabalhar, né? Moer o maná, fazer farinha e fazer o pão do maná. Ele não vinha pronto. A palavra de Deus, ela vem desse jeito. Para você trabalhar essa palavra, para você preparar e se alimentar. Amém? Tem de bom ânimo e não tema, porque Ele está vindo ao teu encontro. E Jesus então sobe ao barco, e o vento cessa. Chega um momento de bonança na tua vida, que tudo se acaba. E o versículo 54 diz assim: saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Toda a luta que nós passamos, a intenção de Deus é fazê-lo conhecido através de nossas vidas. Se Deus tivesse outra intenção conosco aqui nessa terra, ao momento da conversão você subia ao céu direto. Pronto. Já não vai mais passar por luta, nem tribulação, não tem perigo nem de desviar. Se converteu, sobe. Na hora. Mas Deus nos deixou aqui. Nós nos convertemos, passamos por dificuldades. Eu tenho um testemunho, que o pastor falou que eu ia contar esse testemunho hoje aqui. Quinta-feira, eu não estava conseguindo andar. Andava com muita dificuldade. Eu tenho 2 hérnias de disco. Quem tem hérnia de disco tem ideia do que eu estou falando. E de vez em quando ela resolve então dar a crise, que me trava por uma semana mais ou menos. Eu fico de cama, travado. Tenho que estar fazendo fisioterapia, hidroginástica, todas essas coisas. No Paraguai eu não encontro nada disso. Só encontro academia de musculação, sem instrutor, e aí eu fico com medo de fazer e piorar, em vez de melhorar. Então, devido à mudança e tudo, quando foi quinta-feira agora, eu travei. Minha esposa tinha que me ajudar, às vezes eu tinha que chamar ela, Thalita, vem aqui, me ajuda a caminhar, chegar na cama, deitar, levantar da cama para o sofá, e tomando remédio. E sexta-feira amanheci do mesmo jeito, e planejando viajar para cá no sábado de manhã. E eu mandei uma mensagem para o pastor Fernando, falei, pastor, ora aí que eu não sei como é que eu vou fazer. Eu preciso ir, que eu tenho algumas coisas para estar resolvendo, né, aqui no Brasil. Eu preciso ir, eu quero ir, eu desejo muito ir, mas eu não estou conseguindo andar. E como que eu vou dirigir 5 horas até Corbélia, de Coronel Oviedo, aqui dá 5 horas de direção. E quando foi na sexta tarde, ainda com muita dor, eu falei, nós vamos, não sei como, mas nós vamos. E tomando remédio e tudo mais. Quando foi na sexta noite, eu estava já um pouco melhor. Eu falei, vai dar para ir. E no sábado de madrugada, eu levantei e falei, vamos embora. E graças a Deus, hoje eu trouxe aqui uma caixa de leite, que eu peguei lá do fundo, trouxe até aqui. Trouxe uma cesta básica, carregando. Não estava conseguindo nem me carregar. E hoje eu já pude carregar até uma cesta básica e uma caixa de leite. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é a honra de Deus, isso é glória de Deus. Porque pelos médicos eu estaria até agora caído, travado. Que o médico falou para minha esposa uma vez, falou, ó, quando ele der a crise, não deixa ele fazer nada, é uma semana tomando remédio de cama. Com 2 dias e meio eu estava pegando o carro e viajando para a glória do Senhor. Eu não sei o que você tem passado.
Talvez você esteja no meio do mar remando, ou talvez Deus esteja falando com você, pega esse barco e vai. E você está olhando para as nuvens falando, mas Senhor, aponta uma tempestade. Eu conheço o Senhor, eu sou pescador. Eu imagino Pedro, que era um pouco teimoso, né? Porque a Bíblia resume muito a história. Mas talvez Pedro tenha falado, Senhor, olha a tempestade que vai vir, Senhor. Vamos passar essa noite aqui, vamos ficar quietinho aqui, Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus forçou eles a entrar no barco e ir. Irmão, não deixa Deus te forçar, não. Seja como aqueles valentes de Davi, que Davi um dia suspirou, quem me dera tomar água da fonte que está lá em Belém. E aqueles homens, 3 homens romperam no meio do exército dos filisteus, pegaram uma botija de água e trouxeram para Davi. E quando Davi viu aquilo, Davi falou, eu não posso tomar essa água, é valiosa demais. E derramou perante o Senhor, para a honra de Deus. Se você está passando por luta, por dificuldade, seja ela que for, saiba que é para a honra e glória de Deus. As nossas lutas, as nossas dificuldades, é para o nome de Deus ser glorificado através de nossas vidas. Porque o mundo, quando passa por luta, não tem esperança. E nós, quando passamos por luta, nós temos um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia.